paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para iniciar mais um estudo. Vou iniciar uma sequência das 7 igrejas da Ásia. Hoje eu vou falar de João na ilha de Patmos. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Vamos ler aí alguns versos da Bíblia, tá bom? Eu, João, que também sou vosso... Capítulo 1, verso 9 de Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Vamos aqui para alguns comentários. João, esse João apóstolo no hebraico significa a graça de Deus. O nome João no hebraico significa a graça de Deus. João apóstolo amado do Senhor, você vai encontrar em João capítulo 21, versos 7 a 20. No reinado do imperador Domiciano, no ano 95 depois de Cristo, ao rejeitar a oração de Busto de César, foi julgado e condenado como traidor do Império Romano por crime religioso. Foi decretado pena de morte dolorosa. Segundo a história da igreja, João foi colocado em um tacho de azeite fervendo e não houve nenhuma lesão no seu corpo, então foi considerado um criminoso de alta periculosidade. Por isso foi levado para a ilha chamada Patmos. Segundo diz a história, que João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. Foi o último dos apóstolos que Deus permitiu sobreviver, mas nenhuma gota de óleo queimou o seu corpo. Então o imperador Domiciano, ele achou que era impossível a morte de João. Ele falou: esse criminoso é muito perigoso. Mas a condenação de João foi por causa da poderosa palavra. João foi condenado porque ele pregou a palavra. Aqui no capítulo 1, verso 9, a parte B do versículo está assim, ó. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra. João foi preso por causa da palavra, não porque ele era um criminoso, foi porque ele estava pregando a poderosa palavra de Deus, tá bom? João foi jogado na ilha de Patmos por causa da poderosa palavra de Deus. Lembrando bem, antes de nós dar seguimento de João na ilha de Patmos, eu quero vos falar aqui o significado do nome Apocalipse. Preste bem atenção, ó. O significado do nome Apocalipse, a palavra apo. O que significa apo? Que Apocalipse se divide em duas frases. Apo significa de dentro para fora, de dentro para fora. A palavra apo, de dentro para fora. E agora a palavra calipsis. Calipsis significa tirar o véu ou descobrir. Apo, de dentro para fora, e calipse, tirar o véu ou descobrir algo coberto. Então Apocalipse ajuntando as sílabas, então Apocalipse significa descobrir o que estava oculto. Então a palavra Apocalipse significa descobrir o que estava oculto, a revelação que Deus deu para o apóstolo João. Vamos lá. Patmos no grego significa morte. Esta ilha ficava no nordeste da moderna Turquia. Essa ilha ficava na Turquia, cercada por 3 mares: Mares Negro, Egeu e Mediterrâneo. Mar Negro, Mar Egeu e Mar Mediterrâneo. A ilha de Patmos ficava cercada por esses 3 mares, ok? Patmos possui aproximadamente 6 quilômetros de largura. Essa ilha tinha 6 quilômetros de largura por 16 quilômetros de comprimento. Tinha ao todos 96 mil quilômetros ao quadrado. 96 mil quilômetros ao quadrado, ok? Se o criminoso fosse de natureza política, poderia andar pela ilha, mas se fosse de religioso,
condenado seria acorrentado e era obrigado a trabalhar forçado. O criminoso que era jogado na ilha de Patmos, se ele fosse político, ele ficava livre na ilha para andar para onde quiser. Mas se ele fosse religioso, acorrentado os pés e trabalhando com uma refeição, uma migalha por dia, sem água à vontade, não tinha água para beber à vontade, era pouca água e migalhas por dia. Então o crente em tudo foi perseguido. Até hoje o crente em tudo é perseguido. Na escola onde o crente passa, tudo para o crente é difícil, tem as suas dificuldades. Então João, por ser um preso religioso, ele lá era acorrentado, seus pés com quase 100 anos de idade, 98 de idade, seus pés acorrentados e trabalhando arduamente. E os outros que eram presos, aqueles presos que eram criminosos políticos, aqueles outros, ficavam à vontade e não eram acorrentados os pés, porque o crente em tudo é perseguido. Havia prazo para ficar nessa ilha. Dificilmente condenado vivia 15 dias, dificilmente, porque ele teria que trabalhar nesta ilha rochosa quase sem comer e beber. Comia migalhas uma vez por dia, e o trabalho era nas furnas, sem ver a luz do sol, não tinha direito de ver a luz do sol, ou nos rochedos de pedra com temperaturas altíssimas e vigiado dia e noite. Além disso, estar acorrentado, trabalhando no escuro, dentro das durnas que tinha lá. Ele era vigiado dia e noite, só porque era cristão, O crente em tudo, ele é perseguido, ele é humilhado em tudo. Então eu tenho um livro aqui que eu estou estudando, aqui ficava, nessa região aí, ó, vocês vão ver, aqui na geografia, ficava aí a região da ilha de Patmos, na Turquia. Essa foi a ilha onde João Apóstolo ele ficou preso. Aí nessa ilha hoje está povoado, está melhor, mas naquela época foi essa ilha que João ficou preso aí, aonde ele sofreu nessa ilha como um prisioneiro, discriminado por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O que aconteceu? Quando a gente começa a ler aqui, fazendo algumas pesquisas, a gente começa a descobrir que João, nessa ilha de Patmos, quando ele estava lá, isolado nessa ilha, afastado dos irmãos, afastado dos crentes, dos seus familiares, Deus visita João nessa ilha, que ele fala aqui, ó, no verso 9 do capítulo 1, ele fala que foi para a ilha por causa da palavra. E no verso 10 ele diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. No verso 10, ele diz assim, eu fui arrebatado em espírito, aonde muitas pessoas aqui têm feito muita confusão. Uma observação, a gente tem na Bíblia aqui Elias, que foi arrebatado no redemoinho. Elias foi arrebatado em um redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, verso 11, Elias foi arrebatado no redemoinho. Temos Filipe, Atos, capítulo 8, 39 a 40, foi arrebatado de um lugar para o outro, mas foi com o corpo. Temos Paulo que disse que não sabe se foi fora do corpo ou se foi no corpo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós temos João aqui especificando aqui na Bíblia. Ele diz aqui no verso 10 o seguinte, eu fui arrebatado em espírito. Não dá para comparar o arrebatamento de Elias, o arrebatamento de Filipe, não dá para comparar o arrebatamento de Enoque com o de João. João foi arrebatado em espírito, ele não foi arrebatado em corpo. Segundo diz a história, que o preso ficava 15 dias na ilha de Patmos, sem comer e sem beber. Isso quando era cristão, sofria isso. E era difícil alguém sobreviver. Tinha pessoas que não chegavam nem a 10 dias e morria. João, segundo diz a história, quando ele estava lá na ilha de Patmos para cumprir seus 15 dias, Deus arrebatou o espírito dele ao céu para poder revelar os mistérios de Apocalipse. Quando o espírito dele estava lá, o corpo de João ficava como se estivesse em agonia, como se estivesse passando mal,
mal. E os soldados olhavam para o corpo de João e diziam: esse velhinho está passando mal, ele vai morrer. É mais um que vai morrer na ilha de Pátimo. Enquanto os soldados se distraíam pensando que João estava indo a óbito, o espírito dele estava no céu recebendo as revelações de Deus. Porque João, apóstolo, não estava na ilha de Pátimo sem propósito. Foi Deus que permitiu ele lá para revelar os mistérios de Apocalipse. Você entendeu? Que ele diz aqui no verso 10: eu fui arrebatado em espírito e não em corpo. Não dá para comparar com os outros arrebatamentos que foi com corpo e espírito. João foi em espírito e o corpo ficou lá como se estivesse passando mal para distrair os soldados, enquanto Deus estava revelando os mistérios do céu. Os mistérios do céu. Aí no verso 12, no verso 11, aqui do capítulo 1, João diz, que dizia: o que vês, escreve em um livro, envia 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito. Então João fala assim: quando eu virei para ver quem falava comigo, vi um homem com vestes compridas. Oh, glória a Deus! Vestes compridas, senhores, aqui indica o ofício sacerdotal do sumo sacerdote, que está em Hebreus 4, 1 a 4. Quando João viu ele de vestes comprida branca, viu ele com cinto de ouro cingido pelo peito, simbolizando realeza e autoridade. Daniel capítulo 5. Cabelos brancos simboliza honra e pureza. Provérbios 16, 31. João viu seus olhos como chama de fogo. Fala de sua profunda sabedoria e justiça. Apocalipse 19, 12. João vê seus pés como latão reluzente e bronze. Significa que ele em breve colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, verso 25. Voz como o som de muitas águas. João não teve dúvida, porque já conhecia muito bem. Na verdade, já havia se passado 65 anos, mas ainda estava bem a sua audição. Depois de 65 anos, João consegue ouvir a voz de Jesus como o som de muitas águas, mesmo com aquela voz trovejosa, poderosa. João disse: eu conheço essa voz, que ele foi o apóstolo que seguiu a Jesus no seu ministério. As mãos direita sobre o ombro de João, quer dizer autoridade, porque João diz que caiu como morto aos seus pés, e ele colocou as suas mãos direitas sobre os ombros de João e disse: não chores, porque eu fui morto, estou vivo, tenho a chave da morte e do inferno. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, que significa julgamento. Ele virá para julgar Israel e para julgar as nações. Apocalipse 19, 15. As 2 espadas que saíram da sua boca não era espada literal, simboliza a palavra de julgamento para Israel e para todas as nações. O seu rosto brilhava como um sol. Jesus é visto em Malaquias 4, verso 2, como o sol da justiça. Ele é o poder e autoridade real. Então, o rosto brilhava como o sol, representa Jesus como o sol da justiça. Ele é o sol da justiça que brilha sobre as nossas vidas. João, quando virou para ouvir aquela voz pedindo para escrever as 7 igrejas da Ásia, ele viu Jesus com essas características no capítulo 10, verso 11 e 12. Oh, glória a Deus! Irmão, vale a pena esse Deus poderoso. No próximo vídeo, eu estarei falando de carta à igreja de Éfeso. Até lá, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Oh, glória, Jesus é maravilhoso. Oh, maravilha.